Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. A gente está aqui hoje para um tema que talvez, melhor do que dizer que é um tema polêmico, a gente poderia dizer que é um tema pseudo-polêmico. Por quê? Porque existe uma pseudo-polêmica, uma polêmica, digamos assim, que é descrita, porém ela não existe, né? E a gente está aqui para informar as pessoas a respeito do que a ciência fala de um tema muitíssimo importante, de relevância crescente nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 10 anos. Esse é um tema em que a gente tem um episódio sobre ele, mas hoje a gente vai falar sobre uma parte específica dele, que é o uso da maconha na adolescência. A gente tem um episódio em que a gente falou sobre maconha, mas hoje a gente está aqui com a Jaque Juste, que é psiquiatra, que é especialista em psiquiatria da infância e adolescência, para falar sobre o uso da maconha na adolescência. E talvez um preâmbulo mais longo do que o nosso querido e fiel ouvinte está acostumado, para lembrar, para informar a todos, que a gente costuma receber algumas críticas, a gente costuma receber elogios, a gente costuma receber sugestões, etc. Porém, quando a gente fez o episódio da maconha, foi o episódio em que a gente recebeu críticas mais, digamos assim, ferrenhas, apaixonadas, críticas que mencionavam, por exemplo, que o que a gente estava falando não tinha amparo científico, né? E até a gente coloquei lá, vamos colocar de novo nesse episódio lá na descrição, você vai encontrar um link para uma pasta do Dropbox, onde existem os artigos, muitos artigos em que eu tenho já uma coleção de artigos a esse respeito que atualizados constantemente a respeito dos impactos negativos da maconha na saúde mental. Então, quando a gente fala sobre ciência, nós, de certa forma, somos porta-vozes. É claro que a gente fala da nossa opinião, mas a gente está traduzindo a literatura científica em termos, a gente espera que seja inteligível para pessoas que não são profissionais de saúde, sobre essa literatura. Então, né, a literatura mostra claramente que a maconha ela é extremamente deletéria para a saúde mental, mas hoje a gente está aqui, eu, o Marcos e Marcelo, estamos com a nossa querida convidada, nosso segundo episódio do convite que fizemos para ela sobre o uso da maconha na adolescência. E aí, Jaque, o que você tem a dizer para a gente se o uso da maconha na adolescência é um problema, ou é uma festa, ou é uma coisa recreativa, ou é uma balada? O que é o uso da maconha na adolescência? Eu quero agradecer a vocês a oportunidade da gente poder conversar sobre esse assunto, porque eu acho que essa coisa da liberação da maconha deixou todo mundo muito confuso, e acho que é importante a gente voltar para a terra e dizer, gente, tem coisas que dá, tem coisas que realmente ainda não dá. Não dá para liberar. Bom, como a maconha na adolescência, eu queria até lembrar a todos que mesmo os lugares onde a maconha é liberada, para uso recreacional, nenhum lugar é para menos de 18 anos, né? Então, isso já diz alguma coisa que a gente às vezes esquece desse pequeno detalhe, né? Então, assim, por que que isso não pode ser abaixo, menos de 18 anos? Porque antes disso, até um pouco depois de 18 ainda, o nosso cérebro está em desenvolvimento. E o uso de qualquer droga, né? E a maconha, que é o mais hoje mais polêmico, nessa faixa etária, ela faz muitas alterações neurológicas, né? Atrapalha esse crescimento, inclusive cognitivamente, né? Tem também uma coisa muito mais perigosa ainda, que é uma questão genética, que ninguém sabe, não existe, vou fazer um exame genético para ver se eu posso fumar maconha, não existe isso, né? Mas existe alguns genes que estão ligados à esquizofrenia. Então, você vai de boas lá fumar maconha para curtir com seus amigos, você acha muito legal, e de repente essa pessoa começa a ver vultos, fica achando que colocaram veneno no copo dela, ou não vou comer porque aqui tem alguma coisa, começa a ficar com medo de sair na rua, né, que são sintomas iniciais de uma psicose muito grave. Né? Em alguns momentos, se a gente conseguir parar um pouco antes, pode reverter. Agora, se você continuar, pode ser que você fique um esquizofrênico. Então, imagina uma pessoa totalmente capaz, inteligente, tem uma vida normal, pum, quebra na adolescência e vai ser esquizofrênico o resto da vida. Então, é muito grave isso. Quer dizer assim, já que eu lembro na minha época, né, de adolescente,
De alguma maneira, era mais raro você ver adolescentes fumando maconha. E talvez hoje, né, quer dizer, a gente que trata adolescentes, que vê, enfim, tem convivência com adolescentes, a gente percebe que esse uso parece ter aumentado em termos de frequência, talvez até com uma percepção menor de risco, né, em relação à maconha, né? E você está então colocando assim, vários riscos com o uso de maconha, inclusive o risco de psicose. Algo que sempre se falava por aí era assim, bom, a maconha causa dependência ou não? Né? Então tem muitas vezes aquela história da pessoa, eu fumo maconha, mas eu paro quando eu quero. E talvez exista essa percepção também entre os jovens. O que você pode dizer um pouco pra gente assim sobre dependência química e maconha? Isso é muito comum, né? Eu paro quando eu quero, né? Mas causa sim, causa dependência, tá? Bom, enfim, é muito, muito amplo isso, mas vamos tentar resumir, porque senão eu vou falar o dia todo aqui. Mas causa dependência. E aí, o que acontece é isso. Eu paro quando eu quero, mas tá, você já tentou parar? Não, não tentei, mas quando eu quiser eu paro. Né? Mas eu já tive, uma época que eu trabalhava em hospital psiquiátrico, tinha um paciente que falava assim, ele era um adulto jovem, né, uns 20 e poucos anos. Eu quero matar quem falou que maconha não vicia, eu tô aqui desesperado de vontade de usar. Então, assim, vicia sim, né, muito, só que ela é uma droga que ela é isso, a percepção de risco é muito baixa, acho que sempre foi muito baixa, agora tá pior ainda, porque mas em tal lugar todo tá liberado, mas como eu disse inicialmente, acima de 18 anos. Né? E a gente não está falando sobre o que acontece depois dos 18, mas vamos ficar aqui antes dos 18. Mas assim, e outra coisa também é que a maconha, além de antes a gente tinha uma noção de que isso era mais, né, não dá e tal, a gente tem um outro problema atualmente, que a maconha, a própria planta hoje, tem muito mais THC do que antes. E o problema todo da psicose, tudo, é o THC. Porque o CBD, ok, é mais tranquilo, né? Agora, o THC é o que dá depressão, ansiedade, é o que causa esquizofrenia. Então, esse é o grande vilão. Só que é o que dá a brisa. Então, o meu produto, entre aspas, né, é aquele que faz um efeito melhor, certo? Então, eu vou aumentar o quê? Então, eles mudaram geneticamente a planta e hoje a planta tem muito mais THC. Então, ou seja, muito mais perigoso. É uma coisa muito interessante que você está falando, você falou vários conceitos interessantes. Um deles é percepção de risco, né? Então, esse é um conceito que ele é aferido em estudos e ele tem uma relação com iniciação de uso, né? Ou seja, é a percepção de quanto que aquele comportamento ele é arriscado. Isso é uma questão interessante porque a gente ouvia muito, eu me lembro quando eu era adolescente e começou a mudar um pouco a visão que se tinha a respeito da maconha, essa mudança ela foi de maneira oposta ao que aconteceu em relação ao cigarro, né? Então a gente vê o cigarro tendo uma perspectiva de até demonizado, os tabagistas ostracizados, etc. E a maconha, o contrário. E tinha uma ideia, né, que era assim, não, se o jovem vai atrás daquilo que é proibido, daquilo que é excitante, daquilo que dá em inglês uma palavra thrill, né? Assim, ninguém tem dúvida que os adolescentes têm uma busca por excitação, né? Isso é inegável. Mas o que os estudos mostram é que a percepção de risco, ela está diretamente relacionada a não usar, ou seja, ela está indiretamente relacionada ao uso. Então, quanto menor a percepção de risco, maior a chance das pessoas usarem. E ninguém tem dúvida de que a percepção de risco em relação à maconha e os comentários que a gente ouve mostram isso. Mas, assim, não tem como alguém ir lá no PubMed, que é a nossa plataforma Edline, nossas plataformas de busca, pegar os principais artigos, selecionar os melhores estudos, os estudos que são mais bem feitos, com melhor design, com a melhor amostra, feito pelos melhores pesquisadores, ler aquilo e não concluir que a maconha ela é extremamente deletéria para a saúde mental. Tá? Assim, não tem como concluir outra coisa. Porque alguém fala, não, mas o consultório de vocês, olha só, é a ponta do iceberg. Então, 99,99% das pessoas não vão ter problema. E vocês pegam 0,01% e os estudos fazem uma análise populacional. Não estão analisando o caso grave do grave do grave do grave do grave.
Primeiro que essa análise, nós não estamos falando de porcentagens de 20, 30% de dependência de uma pessoa que inicia um uso, né? Ou seja, tem um corpo de literatura que é acachapante, é demolidor, não é? É uma coisa que raramente a gente vê. Acho que, inclusive, foi feito muita pesquisa nisso por causa dessa dúvida recorrente de gente falando que o estudo que é válido para mostrar que álcool tem uma relação ruim com o humor, não, ele não é válido. Esse mesmo estudo com a mesma qualidade não é válido para maconha. Então, a gente vê uma defesa da maconha que a gente não vê para outras drogas, inclusive álcool, né? Então, de maneira nenhuma, aqui tá dizendo, não, o álcool pode. Mas quem falou que álcool pode na adolescência? Ninguém falou que álcool pode na adolescência, né? Então, a percepção de risco é muito relevante. Uma mudança cultural drástica que, segundo os estudos, segundo a nossa experiência clínica, tem uma relação com o aumento de uso. E uma outra coisa que a Jaque falou importante é que esse negócio que se fala, assim, é uma coisa, a maconha da boa. A maconha da boa é uma maconha que é cara e ela tem uma concentração grande de THC. A gente não fala que o uísque é o álcool do bom e a cerveja é o álcool do ruim, porque o uísque tem 45% e a cerveja tem 4,5% de álcool. A gente fala que o uísque tem muito mais álcool, e o que importa é a quantidade de consumo da droga. Então, o indivíduo que fuma uma maconha que tem 2% de THC, ele tem uma chance menor de ter problema do que o indivíduo que fuma uma maconha de 15% de THC. Agora, adivinhe qual que é a maconha contemporânea. Adivinhe qual que é a maconha que as pessoas querem fumar. Não é o CBD, como a Jaque falou, não dá, ele não tem efeito psicoativo, o que dá é o THC. Então, isso é uma coisa muito clara na literatura. Desculpa que eu me adiantei aqui, eu me fiz um. Mas é só para elaborar, assim, é uma coisa que é muito evidente na literatura, na nossa experiência clínica. E quando a gente olha, assim, isso é uma percepção muito clara. A experiência clínica mostra isso, a literatura mostra isso, isso é muito consolidado, né? Sim. E é muito comum hoje em dia, faz muitos anos aí que eu trabalho com dependência. E eu trabalhava no ambulatório no HC, né? Então a gente atendia bastante. Então, assim, existe uma mudança ao longo dos anos. Existe o modismo de drogas, que passou várias questões aí. E também agora da maconha, que você falando, né? Só acrescentando o que o Pedro disse, hoje em dia é muito comum você encontrar os adolescentes fumando haxixe, que antigamente não tinha. Era raro o haxixe. E também eles tem a maconha certa e tem o prensado, que eles falam, nossa, prensado é horrível. Eu imagino que antigamente o que tinha era só o prensado, né? É porque o prensado é um misturado. Teve uma paciente minha que falou, já que, pelo amor de Deus, o prensado tem até perna de barata, não dá. O problema é que perna de barata não dá psicose, né? Perna de barata. Qual é o problema de fumar perna de barata? Me desculpa, mas o problema é o THC, né? Então, o problema do cigarro não é o papel que envolve o tabaco, né? Assim, o problema do álcool não é que a cerveja é feita com milho ou não com a cevada maravilhosa. Sei lá, o problema é o álcool, o THC. Tem vape de THC também hoje em dia. Agora, uma coisa que... Não, esse assunto é extremamente interessante porque mexe com diversas coisas, né? Até que já que a gente tá nesse momento de digressão, né? Fazer a minha também. Uma coisa que eu achei interessante é porque, assim, né? O Pedro falou dos artigos, né? Que inclusive vale muito a pena para os nossos ouvintes ver mesmo, porque, poxa, ele compilou vários artigos numa pasta, né, do Dropbox. Tem até um, Pedro, que eu vou até comentar um pouco, que talvez a gente possa até adicionar lá, porque na verdade é o seguinte, gente, do tipo, acho que uma coisa que acaba se fazendo uma certa confusão, né, é que assim, bom, nós como médicos, a gente acaba vendo os perigos e os problemas do uso de várias coisas, inclusive o cigarro, inclusive o álcool, inclusive certos comportamentos de risco, inclusive o uso da maconha, né? Agora, eu acho que é uma distinção que tem que ser feita. Bom, algumas coisas, né? Bom, as pessoas têm o direito, os adultos, né? Têm o direito ou não de tomar escolhas de saúde ruins, como, por exemplo, usar maconha, como usar cigarro. Bom, eu acho que isso aí parte para uma discussão que, inclusive, vai muito além da psiquiatria, entra na sociologia, políticas públicas, entre outras coisas. Agora, eu acho que uma coisa importante, que é o que a gente frisa, né? Do ponto de vista médico, tirando as pesquisas que se fazem realmente com derivados da maconha, como o canabidiol, entre outros, que podem ter efeitos positivos em determinadas patologias específicas, né? Por exemplo, epilepsia.
Agora, o uso da maconha, principalmente com esses aumentos das concentrações de THC nela, é muito deletério. Agora, o artigo, né, que eu até, para quem tiver curiosidade de pesquisar, o primeiro autor é o Daniel Miram, e é um artigo que saiu no JAMA Open agora, 4 de fevereiro de 2025. Fizeram uma pesquisa no Canadá, pegando dados de 2006 até 2022, mostrando qual que foi o efeito, que nem a Jaque falou, na incidência de esquizofrenia após a legalização da maconha. Bom, esse estudo ele viu 13.588.000 pessoas. E nesse período houve um aumento da incidência de esquizofrenia de 3,7% para 10,3%, né? Que é praticamente 3 vezes mais. Então, quer dizer, entra naquelas coisas que é uma decisão meio da sociedade, né? Em relação a essas coisas de políticas públicas. Agora, do ponto de vista médico, isso preocupa bastante a gente, porque não tem, que nem o Pedro falou, não tem muito margem para dúvida de que o uso de maconha recreativo está associado a diversos prejuízos de saúde, né? Quer dizer, tem uma coisa que é evidente que a decisão do que vai estar escrito em uma lei, ela deve incorporar e reconhecer a opinião dos médicos e dos profissionais de saúde em geral, porém, ela obviamente precisa incorporar inúmeros outros componentes, e eu não, ainda que eu seja médico psiquiatra, eu não argumento que a lei deva predominantemente ouvir os médicos, psiquiatras ou os psicólogos, etc. Tem que ouvir todo mundo. É uma coisa muito mais complexa que envolve componentes culturais a respeito de como que o Estado deve ou não deve coibir o comportamento dos cidadãos. Isso é uma coisa. Agora, a informação a ser incorporada nessa equação é que sim, é uma coisa extremamente deletéria. Nesse exemplo, esse exemplo da esquizofrenia ele é um exemplo muito importante, porque a quantidade de estudos, e veja, não é um estudo que determina isso, não é um tipo de estudo que determina isso. Causalidade em saúde mental, em saúde é complexo, saúde mental é mais complexo ainda. Então não é um estudo que mostra que colesterol alto aumenta o risco de infarto, não é um estudo que mostra que tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão. São inúmeros estudos, existe uma complexidade na causalidade. Então a gente pode usar, se alguém quiser pesquisar, os critérios de causalidade de Hill, né? São critérios complexos, não é uma coisa que causa algo sempre em todo mundo. Um elemento contribui para o aumento de risco em uma população, ou seja, a maior parte das pessoas que fumam maconha não vai ter esquizofrenia, assim como a maior parte das pessoas que bebem não vai ter cirrose hepática, e a maior parte das pessoas que fumam não vai ter câncer de pulmão. Isso não significa que não cause. Então não é ficar aqui tomando todo o tempo, mas para descrever essa questão de causalidade de esquizofrenia, isso é absolutamente bem definido, tão quanto é possível, porque a ciência sempre tem uma margem de erro. Então, é claro, não são todos os estudos que mostram isso, predominantemente os estudos mostram isso, de maneira que a gente assume que provavelmente a probabilidade é muito elevada que sim, a maconha tem uma relação de causalidade com esquizofrenia, principalmente em adolescentes, principalmente o uso regular, principalmente o uso de THC em elevada potência, principalmente em homens. É isso que os estudos mostram. Agora, quem que principalmente usa a maconha? Os adolescentes com a maconha em elevada potência, mais os homens do que as mulheres. Então é evidente que isso é um tema relevante, mas ainda existem pessoas que começam, não é bem assim, os estudos não são conclusivos. Agora, qualquer outra droga, com qualquer outra consequência, ninguém teria dúvida. Se fosse o álcool em relação à esquizofrenia, ninguém ia ter dúvida que o álcool. Se fosse o tabaco ainda... Agora, por que a maconha goza desse privilégio? É uma coisa muito curiosa, né? Então, o segundo desabafo aqui. Eu acho que é importante até muito, principalmente, né, os pais estarem ouvindo esse nosso bate-papo, porque eles que são os orientadores iniciais, né, da vida de uma criança, e muitas vezes eles ficam meio perdidos de será que é normal, será que não é normal? Será que pode, será que não pode? Então, eu acho que a gente tem que ter uma noção, igual a gente orienta o filho que não pode só comer chocolate, né? Então, é importante se falar sobre isso, mas assim, tem que ter informação real. Se você fumar maconha, você vai morrer. Se você fumar maconha, você vai ficar louco. Olha, como você disse, né, Pedro? A maioria não acontece. E ele com certeza tem um amiguinho que fuma e que tá tudo bem. Então, essas coisas a gente não pode demonizar a droga, porque ela tem um efeito que é gostoso, senão ninguém fumava, né? Então, a gente precisa
precisa também admitir quando você vai orientar um adolescente, admitir que existe um efeito gostoso, porque senão, pelo menos para aquela pessoa que usa, tem gente que não gosta, né? Então, isso pode acontecer, mas assim, sim, tem um efeito legal. O problema é que traz problemas, né? Aí eu falo, é legal, aí tem um vírgula, mas aí vem algumas questões aí. Então, às vezes eu falo muito com adolescente sobre, assim, não ter que ter alguma coisa que te domina, sabe? Você gosta que seu pai manda em você? Não. Você gosta que sua mãe manda em você? Não. E aí, por que a maconha pode mandar em você? Né? Eu não vivo sem, eu faço tudo por isso, eu brigo com a namorada porque eu quero fumar, Peraí, ela tá mandando em você. Então, acho que assim, antes de você experimentar, você tem que conhecer, né? Ter informações a respeito. Porque na rua é o do bom, o meu amigo fez, é legal. Procura na internet, você vai achar tudo que você quer ouvir. Né? Então, você tem que ver a fonte. Então, acho que é importante essa conversa. Você está escolhendo ou você está indo segundo os outros? Né? Então, eu acho que tem que ter esse papo com o adolescente. Quando vai adolescente no meu consultório, eu vejo que eles têm muito interesse, têm muito curiosidade. Eu acho natural. E, às vezes, quando sobra um tempinho, eu puxo o assunto, né? Porque eu sei que vai ter. E tem também algumas crianças que, tipo, um exemplo, assim, um bullying, né? Tá lá isolado na escola e tal. E aí ele tá querendo aparecer, ele tá querendo ser diferente do outro. E às vezes nem tem um perfil muito para maconha, nada, mas às vezes eles vêm assim: eu queria tomar canabidiol. Eu falo, olha, eu até prescrevo canabidiol, mas é em casos raríssimos. E, na verdade, geralmente eu não atendo epilepsia, essas coisas eu não atendo. Então, eu acho que são casos muito específicos que você vai usar num adolescente. Até o canabidiol, o CBD, ou a cannabis medicinal, a gente só vai usar preferencialmente depois de 18 anos. Então, quanto isso é cuidadosamente olhado, né? O efeito, o THC para adolescentes. Né? Então, assim, quanto a gente de fato preza por isso. Né? Então, Jaque, então você citou uma coisa muito importante agora, que é a informação. O Marcelo citou esse estudo de 2025 do JAMA, que apontou o aumento de incidência de esquizofrenia, né? E isso é algo assim que o Valentim Gentil, que foi professor do IPQ por muito tempo, fala há bastante tempo. Inclusive tem uma revista, né, Scientific American Brazil, 2014, que ele falou sobre isso, e diversos estudos mostram isso. Quer dizer, é um momento muito vulnerável do neurodesenvolvimento, e a maconha entra e aumenta a chance de pessoas muito provavelmente predispostas a desenvolverem psicose, esquizofrenia, não é? E já falando de informação, que outros problemas, vamos dizer, o uso de maconha na adolescência pode causar, né? A gente vê que tem um efeito, quer dizer, as pessoas elas procuram pela brisa, né, que você comentou, do efeito gostoso, né, que a gente percebe que a pessoa fica desatenta, enfim, brisando ali. Agora, que outros efeitos deletérios, né, que as pessoas podem ter fumando maconha na adolescência? primeiro que o THC, depois, lá uma meia horinha ali e tal, deu aquela sensação boa, né? E vai embora, né? Vai embora? Não, o THC fica no seu corpo no mínimo 15 dias. Então, você consegue detectar THC na urina 15 dias depois de ter fumado um baseado. Muito depois da brisa, ainda existe. Então, assim, o que esse THC faz no seu corpo? Enquanto isso, eu costumo dizer para os adolescentes, da leseira, né? Então, daquela preguiça. Por quê? Porque, assim, de fato, diminui um pouco essa atividade, inclusive aqui, então diminui memória, atenção, fica tudo muito preguiçoso, slow motion, que a gente chama também de síndrome amotivacional, porque não tem motivação. Não gosto. Não sei. Não experimenta. Imagina que a adolescência é uma época de experimentar coisas. Não só a maconha, por favor. Deixa outras coisas, vamos experimentar outras coisas, né? Então, assim, fazer um esporte diferente, fazer uma língua, fazer, sei lá, alguma coisa de arte. É um momento que você está expandindo as suas conexões cerebrais e você está escolhendo, é aí que vai sair o que você vai ser quando crescer, né? Então, você precisa ter esse contato. Com preguiça, você não tem. E aí, vai dizer que foi a maconha, mas eu não fumei. Eu não fumo todo dia. Eu fumo 3 vezes na semana. Então, é muito difícil o usuário ter essa percepção do dano.
né? Porque ela é muito silenciosa, ela é muito leve. É muito mais fácil falar assim, ó, cheirou cocaína, deu ruim, né? Sei lá, tomou um ácido, sentiu tal coisa. A maconha, ela continua. Essas drogas, elas acabam. Não estou defendendo, nem acho que é bom. Aí é outro assunto. Mas a maconha, ela continua. E tem uma outra coisa também. A maconha é porta de entrada para as outras drogas. Então, aquela sensação de risco, né? Vai maconha, depois eu tô na balada, aparece uma outra coisa, eu vou experimentando. Então, aquele medo de se arriscar nessa área, né, que é o uso da droga, começa a diminuir, começa a ficar, minimiza, né? Você fala, vou experimentar, tudo bem, né? Então, assim, são coisas... então, a gente tem que estar muito atento. A maconha, assim, de fato, é até difícil para tratar, por causa dessa dificuldade de entendimento de que isso causa dano. Você trouxe um conceito muito importante, que é o conceito, você já falou da outra vez, agora você citou de novo, essa ideia do senso de comunidade que os adolescentes têm entre eles, da maneira como eles têm de grupos de amigos, eles são mais susceptíveis àquilo que a gente chama de pressão de pares, ou peer pressure em inglês. Esse é um outro componente relacionado à iniciação de uso, além da percepção de risco, que é a capacidade maior ou menor de resistir à pressão de pares, ou você pode dizer a susceptibilidade à pressão de pares, né, como um indício para o grupo de que ele é membro daquele grupo. Então, o indivíduo que quer entrar no grupo, ele tem que, de alguma maneira, provar que ele é parte do grupo. E muitas vezes o uso de substância, não só a maconha, que a gente podia gravar, já tem episódios sobre nicotina, a gente podia gravar episódios sobre álcool, etc. Mas a questão maior hoje está acontecendo entre os jovens é maconha, até com uma diminuição de consumo de álcool, parabéns para eles, estão bebendo menos, mas estamos falando aqui de maconha, então pressão de pares para o uso de maconha. Então, esse é um componente muito importante, né? Como é que lida com isso, né? E às vezes a família faz uso e também não tem. Por isso que eu disse muito isso. É importante ter essa informação para os pais, porque às vezes os adultos fazem uso, às vezes uma vez aqui, outra ali, e então a percepção de risco é bem menor. E às vezes nem o pai tem essa percepção de risco. Então, tem adolescente que rouba maconha do pai. Pega escondido, né? O que era o álcool antigamente, né? Eu peguei lá o uísque do meu pai, fui levar para festa, aí pega a maconha do pai. Então, isso aumenta, assim, não é que a gente conversa abertamente, tem que conversar abertamente, mas você não precisa usar com o seu filho. Né? E essa percepção de que tudo bem, teu filho vai usar muito mais. Se você usa, sei lá, no final de semana, teu filho vai usar todos os dias. E teu filho está na escola e ele está precisando aprender coisas que você já aprendeu. Sei lá, você já tem sua profissão, já está se virando na vida, tudo bem. Agora, teu filho tem que desenvolver tudo isso. E com a maconha, com certeza, vai ficar prejudicado. Bom, pessoal, se a gente vê que tem muito tema, esse episódio até ficou um pouco mais longo do que a gente costuma fazer, mas assim, é um tema muito complexo, né? E na prática, a emocionalidade nisso vem de a gente enxergar muitos adolescentes com a vida prejudicada. E por mais que não tá adolescentes muito jovens, de 14, 13 anos, a gente tem um olhar sobre o desenvolvimento, olha retrospectivamente para o desenvolvimento dos pacientes que têm 25, 30, 35 anos, e a gente enxerga exatamente o que a Jaque descreveu, que ela vê num adolescente de 14 anos, eu tô vendo num indivíduo de 35 anos, perguntando como é que foi 20 anos atrás. E a gente vê os prejuízos que isso causou, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão sincera e aberta de aceitar a realidade que se causa para essas drogas. É claro que a gente também vê isso para álcool, isso é inegável, mas ninguém nega isso, né? Então, na prática, a gente quis aqui, talvez, trazer uma opinião técnica absolutamente baseada em evidências e extremamente coerente com a nossa prática clínica, né? Mas a gente vai ter que gravar outros episódios sobre o tema e certamente faremos isso no futuro. E, claro, o principal, a gente quer agradecer a presença da Jaque, a abertura, a disponibilidade, o conhecimento para contribuir aqui para o nosso querido podcast. E agradecemos a audiência. Até a próxima. Muito obrigada e pelo convite e a oportunidade para esclarecer um pouquinho desse assunto tão complexo. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Deixem suas críticas, sugestões, que a gente sempre lê. Abraços. Obrigado, Jaque. Um prazer tê-la novamente. E é isso, pessoal. Um abraço.